Olá, vamos então falar do profeta Isaías. Nós estamos na segunda aula do profeta Isaías e estamos falando agora, vamos falar hoje da pessoalidade de Isaías. O que acontecia sobre a vida de Isaías, como foi o seu chamado, né? Qual era o mundo de sua época. Vamos dar uma introdução acerca desse assunto. Vamos lá então. Bom, significado do nome de Isaías. O Senhor é a salvação. Este é o significado do nome de Isaías. E aqui nós já temos, como pano de fundo, uma orientação importante e interessante, porque a mensagem que Deus atribuiu a Isaías tinha conexão com o que significava o seu nome, o que nos dá uma orientação de que essa mensagem ela tem conexão com a tradução do nome do profeta. Aqui Deus se revelaria para a nação, para o povo dele, como Deus que veio para salvar. E nós vemos, dentro do contexto de toda a história de Isaías, que a sua palavra, a mensagem dada a Isaías, fala para a nação de Israel a respeito do resgate dela como nação, na ocasião em que ela vivia, dentro das aflições e provações e perseguições que ela sofria, mas também sobre a vinda do Messias, onde Deus manifesta o amor, né? Que retira, elimina o poder do pecado sobre a humanidade. Né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. Então, o Deus que é o Senhor da salvação. O ministério de Isaías, ele se inicia no ano da morte do rei Uzias. E está no capítulo 6 de Isaías, lá no verso 1. Muito provavelmente isso aconteceu em 740, ano de 740 antes de Cristo. Ele ministrou principalmente em Judá, Reino do Sul, e 4 reis estiveram durante o período das suas mensagens. Ele atravessa durante 4 reis. Uzias e Jotão, que em termos gerais foram bons reis. Acás, que foi um rei perverso. Ezequias, que além de um rei muito bom para a nação de Judá, também era um amigo pessoal do profeta. Aqui, lá no ano de 681 aproximadamente, Isaías registra a morte de Senaqueribe, o rei da Síria. Né? Então, muito provavelmente, ele tenha vivido entre os anos de 765 até 680. Então, seria um período de 60 anos. Mas de ministério, 40 anos foi o período ministerial de Isaías. A morte de Isaías foi trágica, né? De acordo com a tradição, o profeta faleceu durante o reinado do perverso rei Manassés. E Manassés foi um rei implacável. O Talmud de Jerusalém consta que, ao fugir da perseguição desse rei de Manassés, ele se esconde dentro de um cedro. A questão é que as franjas da sua veste ficaram aparentes, ficaram expostas. E então aí se denunciou aonde estava escondido. O rei, de forma implacável, ele determina que o cedro fosse cerrado ao meio. E aí nós temos no livro de Hebreus, no capítulo 11, nos heróis da fé, ali quando se fala das provações que muitos desses homens que tinham grande intimidade com o Senhor e que eram usados por ele, as provações e as dificuldades que esses homens sofreram. Lá se menciona, por exemplo, aqueles que foram cerrados ao meio, muito provavelmente fazendo menção aí da pessoa de Isaías. Isaías foi um profeta citado por Jesus e era o profeta mais citado por Jesus. E também o profeta que mais citou o Messias, que mais se falou do Messias. Então ele pregava para a sua nação na ocasião, com instruções específicas e dadas ao tempo daquela época, daquela ocasião, mas também olhando para o porvir.
para a vinda do Messias, para o resgatador, para o salvador da humanidade. Muito bem. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os profetas de modo geral, né? Sobre aonde eles se localizavam, em que nações eles falavam, como é o chamado do profeta. Então, até lá, até a nossa próxima aula e Deus abençoe você.